Semana, sejam bem-vindas a mais uma série. Meu Deus, hoje de manhã eu tava me arrumando e eu falei, o que o Senhor ainda quer tratar conosco, né? Acerca desse tema que a gente já vem falando aí umas 3 semanas que eu me lembre, sobre essa questão de coisas encobertas, né? Mas o Senhor me trouxe ao coração, confirmou esse tema e mandou seguir com vocês para a gente caminhar mais ainda. E nós vamos num contexto muito geral. Por isso é importante você vir para esse devocional com seu caderninho, com a sua caneta, com um bloquinho de anotação, porque você precisa anotar alguns pontos que depois vão te levar a uma reflexão sobre a sua vida e num contexto familiar também. Você vai ver que conforme a gente for caminhando aqui, você vai identificar algumas posturas, alguns comportamentos, algumas situações na sua vida, na sua história e no seu contexto familiar. Então essa semana nós vamos abrir com esta série, né, que o Senhor me entregou para compartilhar com vocês, ainda no contexto espiritual, ainda, né, eu falei para uma pessoa essa semana passada que o Senhor tem me pedido para andar nessa trilha, nesse caminhar e trazer para vocês esses conteúdos que muitas vezes muitas pessoas não têm conhecimento. Então nós vamos caminhar, enquanto Ele estiver dando o direcionamento, enquanto Ele estiver falando ao meu coração, nós vamos caminhar nesse contexto de mundo espiritual e nesta semana sobre pecado encoberto. Então é importante você estar com o seu caderno, com a sua caneta. Mais uma vez eu vou reforçar, porque depois tem algumas pessoas que me mandam mensagem e falam assim, Andréia, o que você falou aquela hora, assim, assim, assim? Gente, eu não lembro. Tá? Eu não lembro. Então, assim, quem anda pelos caminhos do Espírito Santo vai saber o que eu tô falando. Tem a maioria das coisas ou grandes coisas que é revelado num contexto como esse aqui, que depois eu não consigo lembrar, porque não é da minha parte, é da parte de Deus, é da parte do Espírito Santo. Então, você estando com o seu caderno, você estando aí com o seu bloquinho de anotação, você já anota, já pega rápido, e isso vai te dar uma dimensão de conhecer o que na sua vida precisa ser mudado. Amém? Então sejam muito bem-vindas. Para quem está chegando agora, meu nome é Andréia Oliveira. Eu estou aqui à frente desse devocional, onde nós somos uma comunidade de mulheres, né? Que busca entregar as primícias do nosso dia para o nosso Pai e tem crescido cada dia mais, né? Identificando o que nós precisa ser curado, o que nós precisa ser tratado, o que é nosso, que está na mão do nosso inimigo. Já tem um tempo já que o Senhor vem trabalhando em nós sobre o mundo espiritual, conhecendo a fundo o inimigo das nossas almas, e quanto isso tem sido bênção na minha vida e eu tenho certeza na vida de vocês. Então sejam muito bem-vindas. Andréia, eu preciso trabalhar agora, não tem como eu te ouvir. Vai ficar gravado? Fica gravado sempre no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, você se inscreva, tá aí nos meus stories. Depois do nosso devocional aqui, você vai, procura aí nos meus stories que tá o link. Lá tem todos os devocionais da semana e ainda um plus, um bônus, né? Sábado e domingo tem o Ore Comigo, que é assim, 6, 7 minutos de uma oração muito forte. Quem tá conseguindo acompanhar o Ore Comigo? Coloca aí, Andréia, eu tô ouvindo o Ore Comigo. E o que tem sido pra você, né? Porque eu falei, gente, tá, eu fico de segunda a sexta com as meninas, mas no sábado e domingo, né? Pra quem me acompanha, pra quem está comigo, pai, eu posso gerar um conteúdo, né? Um conteúdo mais resumido no sábado e no domingo, né? E o Senhor falou, pode, minha filha, pode gerar. Então tá lá, sábado e domingo tem o Ore Comigo. Cíntia, você que colocou aí, que tá acompanhando, o que você tá achando? Coloca aí. Então, minhas irmãs,
Ontem o pastor começou o culto falando, né? Que Jesus está voltando, e tá mesmo, né? Isso não é conversa, isso não é coisa de gente fanática, não, né? Jesus está voltando e eu vejo o mover, né, do Espírito Santo na vida de muitas pessoas que estão se posicionando também para ajudar outras pessoas a olhar para dentro de si, a olhar para a sua vida e identificar, bom, o que na minha vida está em desacordo com a palavra do Senhor. Né? Isso é essa anamnese, é esse mapeamento, é essa conclusão que nós precisamos chegar. Amém? E eu tô aqui para te ajudar nesse caminhar. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero te convidar para orar comigo agora nesse momento, entregar as primícias do nosso dia para o nosso Pai, entregar a nossa semana, pedir para que o Senhor nos abençoe nesta semana, pedir para que o Senhor nos dê direcionamento, né? Toda semana nós temos que tomar muitas decisões. E essas decisões nem sempre vêm só de encontro à nossa vida. Essas decisões afetam a vida de outras pessoas, né? Então nós precisamos ter sabedoria, discernimento para sempre tomar as melhores decisões. Então hoje eu quero orar também nessa intenção. Para você que precisa tomar uma decisão muito importante, André, é uma decisão que vai mudar o rumo da minha vida. Para você que precisa de uma resposta do Senhor para esta semana. Para você que tem orado, que tem jejuado, que tem pedido por uma situação específica, né? Então nós vamos orar nesta manhã, nesse direcionamento. E eu quero te convidar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada uma dessas minhas irmãs aqui presentes. Pai, eu quero te pedir pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a vida de cada uma delas. Que o Senhor possa, Pai, cuidar de cada uma dessas minhas irmãs. Que o Senhor possa direcionar cada uma dessas minhas irmãs. Que todas as decisões que nós tenhamos que tomar no dia de hoje, nesta semana, sejam baseadas e direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude a discernir. Nos ajude a ter sabedoria diante dessas decisões. Pai, eu te entrego nesse dia, nesta manhã, todo o devocional dessa semana. Que esse tema, pecado encoberto, traga a mim e às minhas irmãs o esclarecimento necessário acerca daquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. Pai, nos ajude. Nós sabemos que sem o teu direcionamento, sem a tua mão poderosa, nós nada podemos fazer. Nos ajude, Pai. Nós nos apresentamos nesta manhã como filhas e como mulheres obedientes à tua palavra. Que o seu mover, Pai, que o seu direcionamento seja palpável na nossa vida. Sonda os nossos corações, sonda os nossos pensamentos. Nós elevamos nesse momento os nossos pensamentos, eu elevo o meu pensamento cativo a ti, Jesus, e a mais ninguém. Que todos os meus pensamentos nesse dia, nesta semana, nesse ano, durante toda a minha vida sejam de bênção, de paz. E assim como as minhas palavras sejam palavras de edificação na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus familiares, das minhas pacientes, que somente saiam da minha boca sementes vindas direto do teu trono para a vida e o coração de cada uma das minhas irmãs, e que essas sementes elas possam gerar frutos de bênção, frutos de obediência, não somente em nós, mas em todas as nossas gerações. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento nesse lugar, manieta, e lança fora no abismo Satanás e todos os seus demônios.
corrente a cada um deles, para que eles em nada nos traga dor, em nada nos roubam. Pai, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma de nós. Para que em tudo Ele nos abençoe, para que em tudo Ele nos guarde, para que em tudo eles nos protejam. E que nessa semana escamas continuem caindo dos nossos olhos, para que nós possamos avançar rumo ao reino de Deus. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você concorda com essa oração, você coloca aí amém. Glória a Deus. Quem tá aí tomando cafezinho com a nossa caneca? Gente, essa aqui é a nossa caneca, ó, da nossa comunidade. Deixa eu limpar aqui. Vou me mostrar pra vocês. Espera aí. A nossa comunidade. Emocionalmente fortes, espiritualmente inabaláveis. Essa é a caneca aqui da nossa comunidade, ó. Ela vem aqui com o seu nome. Olha que linda. Identificando que nós temos uma comunidade, que nós somos mulheres que levantam outras mulheres, que nós somos mulheres que temos na nossa vida o direcionamento de Deus e do Espírito Santo. Então essa aqui é a nossa caneca, ó. Vou fazer pedido essa semana, tá? Porque tem algumas meninas que querem. Se você quiser adquirir, me chama no direct, me chama lá no grupo, porque eu já vou fazer pedido e peço a sua caneca também. É obrigatório, André? De jeito nenhum, gente. É só para identificar que nós temos uma comunidade e que nós estamos unidas. É uma forma da gente ficar mais juntas, né? Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Vamos aprender um pouquinho mais? Vamos avançar? Quem tá aqui disposta a avançar? Quem tá aqui preparada para avançar? Coloca aí, eu tô. O tema dessa semana é pecado encoberto. Já vamos começar pela definição, né? Esse tema é um tema que as pessoas têm muita dúvida, mas que é algo que eu e você, nós precisamos aprender para identificar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses temas que o Senhor nos direciona aqui, é muito importante eu falar isso. Não é para você ficar apontando os erros dos outros, não. Tá? Tudo que o Senhor tem tratado conosco, é comigo, é com você, tá? Não é para você, às vezes, pegar algo aqui e falar assim, ó, pro marido, pro filho, pra colega, pro chefe, ó, assiste esse devocional aí que Deus vai falar com você. Top, pode assistir, deve assistir. Mas é pra mim e pra você que estamos aqui, que depois vai assistir gravado, que depois vai assistir de novo. Tem meninas aqui que falam pra mim assim, André, eu assisto 2 vezes, pra eu entender. Ótimo. A repetição leva à perfeição. A repetição gera o crescimento. Se você tiver essa oportunidade, assista sim 2, 3 vezes. Quanto mais você ouve, né, a palavra de Deus, quanto mais você ouve coisas relacionadas ao reino, mais você vai crescer e mais você vai se fortalecer. Mas nunca, minhas irmãs, no contexto de julgar o outro. É para nós nos autoavaliar. O que em nós precisa ser mudado, porque na vida do outro eu não tenho, presta atenção nisso que eu vou te dizer, na vida do outro eu não tenho domínio. Eu tenho domínio sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes. Então é pra você pegar o seu caderninho e falar, isso aqui ainda tá na minha vida, isso aqui eu preciso tirar da minha história, isso aqui é que tá fazendo com que eu peque e as bênçãos de Deus ficam retidas. A Valentina esses dias chegou aqui em casa, eles tiveram uma reunião com a pastora Adriana lá na igreja, da mídia. Gente, e a pastora Adriana explicou para eles que estavam lá, que tem bênçãos que só vai até um nível, que não sobe até o Senhor. E ela chegou aqui, titia, você sabia disso? Eu falei assim, sabia? Então nem todas as minhas orações serão atendidas pelo Senhor? Não, nem todas. Mas por
quê? Porque pode ser, e essa semana você vai descobrir, você vai ter essa oportunidade, que existam áreas na sua vida que estejam no escuro. Lembra que a semana passada eu falei pra você que as pessoas perguntam assim, aonde está o inimigo das nossas almas? Anota aí, se você não anotou ainda. Se você anotou, anota de novo. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele está nos lugares escuros da nossa vida, da nossa história. Então, minha irmã, tudo aquilo que está encoberto, tudo aquilo que está no escuro, tudo aquilo que eu não quero contar, tudo aquilo que eu não quero me arrepender, tudo aquilo que eu não quero levar aos pés da cruz de Jesus e pedir perdão, está sobre a jurisdição, sobre o comando de Satanás. Tá, Andréia, isso aí você já me falou, isso aí eu já sei. E aí? E aí que você precisa, eu e você, trazer à luz aquilo que está na jurisdição das trevas. Então, o que é pecado? Resumindo, o que quer dizer pecado, Andréia? O que é pecado? Porque hoje em dia, engraçado que ontem eu falava pra Carol, que estava sentada na minha frente lá no culto. Falei, Carolzinha do céu, você viu? O que o pastor tá falando é o tema que eu vou dizer essa semana. Hoje em dia, normalizou um monte de coisa. Ah, o que tem, né? O que eu falei, o nada a ver, tem uma menina que até falou, nossa, eu acho muito engraçado quando você fala, o nada a ver, o que tem? É a chave que abre o cativeiro para que você entre e fique lá dentro. Esse nada a ver, esse que tem é só um pouquinho, é o que tá te colocando, minha irmã, num cativeiro espiritual. Pecado nada mais é que transgredir as leis de Deus. Pecado nada mais é que desobedecer aos mandamentos que o Senhor já nos entregou. E pode ser que você esteja andando em desobediência. Sabe por quê? Porque você não dedica tempo, à leitura da palavra. Porque, irmã, tudo que eu e você precisamos está aqui. Se eu não tiro um tempo para eu ler, para eu meditar, para eu anotar. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui, gente. Para me mostrar para vocês. Peraí que eu vou mostrar, só para vocês terem noção. Hoje eu caí na bobeira de acordar um pouquinho mais tarde do que eu acordo. Eu acordo 4 horas todos os dias. Hoje eu acordei 4h30. E aí eu tava ali fazendo um cafezinho. E eu falei assim, não, gente, eu não posso voltar, eu tenho que só avançar, eu estou voltando. E quase que não deu tempo de eu fazer as minhas orações, de eu ler a palavra e meditar. Deixa eu te falar um negócio, você vai ficar aí, que isso, André, não tem tempo para isso. Se você não tiver tempo para você meditar na palavra de Deus, para você conhecer o que o Senhor quer da sua vida, se você não tiver tempo para avançar, minha irmã, com certeza, o seu tempo está indo para outras coisas que estão fazendo você regredir, voltar. Isso mesmo, Lari, voltar. E o Senhor falou ao meu coração ali, a hora que eu estava fazendo café, para colocar aqui nessa caneca para vir para cá. Filha, é avançar. Hoje eu vi, eu não posso acordar mais 4h30, eu tenho que acordar às 4 horas da manhã, que dá tempo. Vocês sabem quantos capítulos eu leio por dia? 10. É uma meta. Todos os dias eu tenho que ler. E eu sempre anoto. Eu tô procurando aqui pra eu te mostrar. Ó, essa aqui é a minha anotação de hoje, ó. Sem contar o que eu anoto na Bíblia. Ó. Esse aqui... Vou mostrar aqui porque tem nome de pessoas. Deixa eu ver onde ele dá. Ó. São o meu caderninho de oração, tá vendo? Tem aqui também. Tem aqui também, ó. Isso aqui é aquela caderneta que eu dei pra vocês quando vocês vieram, tá vendo? É o meu caderninho de oração. Tá quase acabando, tem que pegar outra. Então, todos os dias,
Eu oro pelas pessoas, eu oro por mim, eu oro por vocês. Eu tô aqui meditando aqui na palavra todos os dias, porque se eu não estiver aqui todos os dias, eu corro sério risco de desobedecer. Porque se eu não conheço quais são as regras do jogo, como que eu quero ganhar o jogo? Se você não souber o que é pecado, o que Deus condena, como você vai conseguir identificar que existe na sua vida, que existe na sua linhagem familiar, pecados que estão encobertos? Então, o primeiro ponto para eu sair das trevas, para eu identificar um pecado encoberto, é eu saber o que para Deus é pecado. O que Ele pediu para que eu fizesse, que eu estou em desobediência. Aí sim, eu vou ter a oportunidade de consertar a minha vida. Aí sim eu vou poder pegar uma lanterna assim, ó, e identificar em todas as áreas da minha vida. Vocês têm falado muito pra mim pra eu falar, né, sobre heranças hereditárias. Eu disse pra você que em dezembro eu vou abrir uma mentoria onde no contexto espiritual eu vou tratar sobre heranças hereditárias de uma forma mais profunda. Eu vou trazer um mapeamento pra você identificar. Eu não consigo fazer isso aqui, gente, infelizmente. Então tem que ser num contexto de mentoria pra gente aprofundar, pra você identificar. Mas toda semana o nosso Pai tem tratado conosco de uma forma muito específica. Você não é mais leiga nesse assunto. Pode ser que você chegou aqui leiga, mas a gente vem caminhando tanto que agora você tem uma identificação de que, peraí, padrões repetitivos, diversos sintomas disso, daquilo, peraí. Se não é físico, se não é emocional, pode ser um contexto espiritual. Deixa eu averiguar. Olha o que é dito lá em Provérbios 28:13. Anota aí para você ler depois, Provérbios 28:13. Não precisa abrir, tá? Quem esconde os pecados não prospera. Quem esconde os pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Mas como que eu vou confessar algo que eu nem identifico? Então, o primeiro ponto, eu preciso identificar quais pecados existem na minha vida que estão encobertos, que estão no escuro. Quais são as desobediências que eu tenho cometido na minha história? Quais foram, se você quiser ir num contexto geral, na sua linhagem familiar, quais foram as desobediências que os meus pais, que os meus avós fizeram, que eu às vezes hoje repito e que estão trazendo prejuízos para minha vida? Quais são as heranças que eu tenho? É forte, né? Então, meu irmão, o Senhor hoje nos convida, ou melhor, nos convoca a levar luz para áreas da nossa vida que nós temos feito um esforço danado para manter escondida. O Senhor hoje nos convida a liberar aquele perdão para aquela pessoa que nos ofendeu. Mais pra frente nessa semana eu vou falar sobre liberar perdão. Às vezes para aquela pessoa que te machucou, que te feriu, que falou mal de você. Às vezes para você mesma. Eu tenho batido muito nessa tecla. Deixa eu te falar. Sem perdão não existe libertação. Sem perdão não existe cura. E não adianta você achar que você está escondendo isso, que você está fazendo uma força danada para esconder. Ah, eu não vou contar, né, lá para André, eu não vou contar para o meu pastor, eu não vou contar. Do mundo espiritual, você não esconde nada.
uma hora, esse pecado vai te achar. Meu Deus, Andréia, uma hora esse pecado vai te achar. Ele sabe aonde te encontrar. Ele não desvia, não. Ele vai voltar da casa de onde ele saiu. E deixa eu te falar uma coisa. Se apresse logo, ligeiro. E identificar quais são esses pecados que estão encobertos. Quais são esses pecados que eu tenho vergonha de contar? Desde aqueles que você acha que não tem nada a ver. André, é só uma fofoquinha, eu não fofoquei. Tem gente que fala assim, eu não fofoco, eu só comento. André, é só um pouquinho. É só responder uma mensagem aqui no Instagram, no Facebook, não tem nada a ver não, sabe, André? É só um pouquinho. Eu nem traí. Será? É só ir ali, sentar-me à roda dos escarnecedores. É só um pouquinho, André. Não tem nada a ver. Nós vamos ver hoje na Bíblia uma história de um casal que pagaram com um preço altíssimo. Eles perderam a vida por causa de um pecado. Quantas pessoas hoje que eu vejo, eu trabalho com pessoas, gente, eu lido com dores toda semana, que estão aí, vivas, andando, às vezes até sorrindo, trabalhando, comendo, mas estão mortas, porque estão até aqui na lama do pecado. Olha que diz em Números 32, 23. Anota para você ler. Números 32, 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra do Senhor. O pecado que você faz um esforço danado para manter encoberto, ele vai te achar. Me achou. Aquilo que eu jurava que ninguém estava vendo, que ninguém podia comentar. Porque a gente tem tendência de olhar muito para aqueles pecados que viram escândalos, né? Que todo mundo sabe, que todo mundo viu. Você quer o controle, amor? Esses aí que a gente acha que são escandalosos. Mas não são somente eles que são pecados. Porque matou, porque roubou, porque traiu, porque fez isso. Não. E aquela maledicência? E aquela fofoca? E aquele falso juízo? E aquela glutonaria? E aquela bebedice? É pecado. E aquela é uma mentirinha só, Andréia. Eu não menti, eu omiti a verdade. Eu ouço muito isso. É? Será? É isso aí que está gerando sofrimento para sua vida. Você não precisa ter medo do inimigo das nossas almas. Você precisa, como disse o pastor ontem no culto, resistir ao pecado. Todo dia vai, bater na sua porta. Todo dia você vai ter a oportunidade de falar mal de alguém, de levantar às vezes um falso testemunho, né? De estar em ambientes que o Senhor não quer. Gente, todos os dias. Mas você precisa resistir e identificar o que eu estou escondendo que está me matando
todos os dias. Eu vou tocar em algo agora que vai doer principalmente em nós que somos mães, que é algo dolorido, sofrido para nós que é mães, é tocar nos nossos filhos. É ou não é? É ver os nossos filhos serem atingidos por algo que nós às vezes ou por não querer ou por desconhecer não fazemos. Quando eu for tratar com vocês na mentoria sobre heranças hereditárias, não sou eu não, gente, a Bíblia afirma. As nossas consequências, os nossos comportamentos, o que sai da nossa boca, o que a gente semeia, os pecados que a gente mantém encoberto. Se eu não levar aos pés da cruz de Jesus, as minhas gerações serão alcançadas. Quem estava comigo na mentoria sobre adultério? Coloca aí, eu estava, Andréia. Nós fizemos um estudo muito aprofundado de uma história bíblica, onde nós vimos que o pecado de um pai atendeu gerações, alcançou gerações, teve consequências trágicas na vida dos filhos. Foi ou não foi, Carlinha? Agi. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Se você não quer ver os seus filhos sendo vítimas de algo que porventura você esteja sendo. Ai, Andréia, eu identifiquei que minha mãe fazia isso, na vida da minha mãe aconteceu isso. Apresse identificar quais coisas, quais situações, quais palavras que estão guardadas na minha vida e que eu não quero contar para ninguém, porque eu tenho vergonha. Eu tenho falado isso, sabe? Que a minha e a sua reputação. Anota isso aí se você não anotou ainda. A minha e a sua reputação não deve ser maior que o nosso desejo de salvação. Custa caro isso que você está mantendo encoberto. Custa caro. Quando você esconde qualquer tipo de pecado, de iniquidades secretas, o mundo espiritual vai cobrar a fatura dos seus pecados, dos meus pecados. Um dia a conta chega. E nós nos tornamos vulneráveis ao fruto desse pecado. Aí, qual que são os frutos que nós vamos colher? Frutos amargos, percas, danos. Um dia, o pecado que nós estamos fazendo toda força para esconder, ele vai nos achar. Porque quando eu peco, eu dou uma autorização ao nosso inimigo para exercer o seu ministério, que é matar, roubar e destruir. É isso. E às vezes as pessoas falam, tá, Andréia, mas olha, eu fiz isso, né? Meu pai fez isso, mas até agora a conta não chegou. Mas vai chegar. E às vezes não chega em nós, vai chegar lá no nosso filho, porque em Deuteronômio diz, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Tem 4 gerações aí pra frente para que essa fatura chegue e o preço seja cobrado. E aí? Eu não quero pagar para ver. Nos seminários que eu vou, nas oportunidades que o Senhor tem aberto para que, né, para que eu vá. Eu falei aqui no dia do nosso encontro presencial que eu confessei pecado até que eu não sei que eu não tinha conhecimento que a minha família tinha feito. Mas eu falei, eu não sei, então já vou pedir perdão, me perdoa, Senhor. Num contexto, quem estava aqui no nosso devocional presencial teve essa oportunidade diante do tema que o Senhor pediu para que eu entregasse.
André, eu nem sei, né? Até onde eu sei, minha família não cometeu nenhum homicídio, não adulterou, não abortou, não roubou, não fazia fofoca, um monte de coisa. Eu levei. Eu falei, eu já tô aqui mesmo, eu não vou perder a oportunidade. Esta semana, minha irmã, começar hoje, 1, 2, 3, já começou. Você vai fazer a seguinte oração: Espírito Santo, é muito simples. Espírito Santo, ajuda-me a identificar quais os pecados encobertos que há na minha vida. Porque às vezes são coisas que às vezes você nem lembra. Às vezes foram palavras que você direcionou na sua própria vida, que tem gente que tem. Presta atenção, porque tem gente que tem o hábito de se auto-amaldiçoar. Olha que forte. Tem gente que, além de ter recebido palavras de maldição da parte do pai, da mãe, dos cuidadores, ela se auto-amaldiçoa. Gente, nós precisamos olhar para nós e entender que, embora não somos perfeitas, nós temos as nossas qualidades. Eu sempre falo isso para as minhas clientes. É importante a gente olhar para nós e identificar, olha, o quanto nós avançamos. Eu consigo ver, meus olhos conseguem ver de uma forma muito clara o quanto nós aqui na nossa comunidade, nós já avançamos. Quem consegue? Eu consigo ver de forma muito clara o quanto as pessoas, as mulheres que começam um processo comigo, avançam. Tem umas que em muito pouco espaço de tempo. Por quê? Porque a primeira coisa que eu falo quando elas entram lá para serem tratadas é: você não pode me esconder nada. Eu vou tratar de você, em nome de Jesus eu vou cuidar de você, mas você não pode me esconder nada, nem no seu contexto emocional, nem no seu contexto espiritual. Você precisa abrir o seu coração para mim. Você precisa me contar de qual pessoa você tem ódio. Você sente ódio de alguém? Você não quer perdoar alguém? Você precisa. Nada, minha irmã, que é meu e que é seu, pode ficar na mão do inimigo das nossas almas. Lembra disso. Tudo que está no escuro está sobre as mãos de Satanás. E nós damos essa legalidade para ele. Você sabe por quê? Porque a palavra fala para mim e para você que no dia do juízo final, André, vai ter um juízo final? Vai ter, sim. Onde Deus é o justo juiz. Deus é aquele que vai nos julgar. Por isso nós temos que ter Jesus como nosso advogado. O Espírito Santo, a nossa testemunha. E como todo julgamento, todo contexto de julgamento tem um acusador, a promotoria que é quem? Que é Satanás. E deixa eu te falar uma coisa. Satanás não vai levar uma acusação para o justo juiz sem que eu e você não tenhamos feito. Ele não vai chegar diante de Deus e nos acusar de algo que nós não fizemos. Ele vai nos acusar de algo que nós fizemos. O que está encoberto? O que você está todos os dias fazendo um esforço danado para ficar lá, para jogar lá debaixo do tapete? O que todos os dias você tem mentido para você mesmo? Traga verdade para sua vida, minha irmã. Tenha coragem de olhar para você e falar: aqui, tá errada a minha vida. Eu preciso fazer um conserto. Eu terminei hoje de ler o livro, acho que eu já li umas 3 vezes, de Eclesiastes, né? Escrito por Salomão, e Salomão fala assim, ó, que depois de toda uma vida ter experimentado
tudo que tinha no mundo, olha a conclusão que ele chegou. Ele concluiu que a única coisa que faz sentido é Deus. Salomão é filho do rei Davi, né? E a melhor maneira de vivermos é temendo a Deus e obedecendo. Foi um homem que teve a oportunidade de pedir o que quisesse para Deus. E ele pediu sabedoria, discernimento. E ele aproveitou, era o homem mais rico. Depois você vai ler lá. Lê Eclesiastes, vale a pena. Acho que é 12 capítulos, rapidinho você termina. Que gozou de coisas boas, do que a vida podia oferecer, mas que chegou a uma conclusão. Nós temos, se quisermos viver uma vida feliz, abundante, temer a Deus e obedecê-lo. Sabe por quê? Porque ele fala lá que tudo é vento que passa. Vale a pena você se expor primeiro para você mesmo e para Deus. Mas a palavra de Deus fala lá em Tiago assim, que se nós queremos ser curados, confessai as vossas culpas uns aos outros para ser descurados. Eu preciso ser curado, isso aqui virou uma enfermidade em mim. Existem pessoas que Deus levanta para nos ajudar. Levantou para minha vida e eu tenho certeza que levantou para a sua. Gente, quando eu fiz o meu face a face, tem um momento lá que a gente tem essa oportunidade. Eu peguei uma irmãzinha, falei assim, vem cá, irmã. Era pra gente ler numa folha lá. Só pra ler, eu falei, não, eu quero falar pra você. Segurei nas mãos dela e falei assim, ouve. Olha, eu fiz isso. E fui falando. Eu me arrependo e eu quero pedir perdão pro Senhor. E a palavra de Deus fala para mim e para você que existe algo que é um princípio de concordância. Aí eu pedi para ela assim, concorda comigo. Liga aqui na terra e peça a Deus para ligar no céu. E eu saí dali com uma paz no meu coração. Porque eu sabia que o Senhor tinha me perdoado. Você sabe por quê? Porque nós temos que levar aos pés da cruz de Jesus e pedir perdão. Vou ler de novo Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Se você tiver com pecados escondidos, você não vai ter êxito em nada na sua vida. Mas quem os confessa e o abandona, encontra misericórdia. É na hora. É na hora. Eu falo isso para as minhas clientes. Você quer confessar pecados? Você quer se arrepender? Quero, André, eu quero. Vamos fazer juntas? Vamos. Semana passada nós fizemos um processo desse, eu com uma cliente minha. Falei, olha nos meus olhos. Você está perdoada. Confessa e abandona. Deus não fica pegando, gente, um caderninho, ó. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver. Né? Ai, deixa eu ver aqui. É na hora, é na hora, é na hora. Abandona, confessa, abandona. Ah, isso quer dizer que nós vamos viver assim, Andréia, sem pecar? Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando a gente tá na presença do Senhor, a gente não tem paz, coloca aí entre aspas, nem pra pecar. O Espírito Santo não deixa. Ele fala conosco, o quê? Você vai com essa roupa? Você vai falar isso? Eu não contei pra vocês que a semana passada o Senhor falou ao meu coração, fecha a boca. As meninas que estão comigo nos grupos falaram assim, nossa, você tá tão calada, né? Até uma amiga me mandou uma mensagem sábado, tá tudo bem? Que eu sou muito faladeira. Falei, não, amiga, tá tudo bem. Ela, tá tudo bem por aí? Você tá tão caladinha? Eu falei, o Senhor me pediu pra ficar calada.
Porque quando a gente peca, na maioria das vezes, é pela boca. A gente fala o que não devia falar, lança palavras que não devia lançar, amaldiçoa, faz fofoca. E eu fiquei e continuo caladinha. Somente o necessário. Agora volta aqui. Diante de tudo que o Senhor me instruiu aqui a falar para você, a falar para mim também, porque primeiro vem em mim. O que ainda na sua vida está encoberto? O que ainda na sua vida está sob a jurisdição das trevas? Pega a sua lanterninha e começa a procurar. Peça ao GPS do Espírito Santo para te mostrar aonde estão os pecados encobertos. Quais são as situações da minha vida que eu faço um esforço danado para manter debaixo do tapete, que o Espírito Santo hoje está falando para mim e para você? Arranca isso aí daí. Arranca isso aí daí. Tá fazendo sentido para alguém? Eu quero achar um negócio aqui para me ler para vocês. Espera aí. O Senhor trouxe aqui ao meu coração. Espera só um pouquinho. Vai respondendo aí se estão fazendo sentido para vocês. Achei. Anota aí para você ler também. Eclesiastes 12 diz assim, no versículo 13 e no versículo 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Olha o 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Deus trará a julgamento tudo o que eu e você fizemos, inclusive tudo o que está escondido, que você fala aqui ninguém vai achar, pois ele acha. Seja bom ou seja mal. Gente, peraí, eu só vou ver um negócio aqui, tá? Desculpa, meninas. Fui desligar a caixa e encheu. Desculpa. Amém? Nada nosso. Nenhuma história do passado que tenha machucado. E eu sei que tem muitas. Deve ficar escondido. Andréia, pra quem que eu confesso? Confessa a Deus primeiro. Conta pra ele, André, mas ele já sabe, mas ele quer ouvir você. Pai, me perdoa. Pai, me ajuda a vencer essa situação. Mas não deixe não. Se apresente diante do Senhor no dia do juízo final, com as mãos limpas, com o coração puro. Experiência. No começo é difícil. No começo dói. Mas é como se fosse assim, Eu quero perder até o Natal, eliminar 5 quilos. Você chegou lá no Natal, você eliminou os seus 5 quilos. Aí você fala assim, não, agora meu corpo tá bom, eu quero só manter. O mais difícil que foi chegar no seu objetivo, você conseguiu. Agora, fazer a manutenção é algo um pouco mais tranquilo. Confessar, deixar, abandonar, reconhecer é difícil. Não tô falando que é fácil.
embora seja necessário. Mas depois você só vai fazer uma manutenção. Sabe por quê? Porque se você se mantiver na palavra do Senhor, se você dirigir a sua história, ou melhor, permitir com que Ele dirija a sua história, andando com pessoas, caminhando com pessoas que querem evoluir, que querem crescer, com pessoas que amam Jesus, você também não vai ter paz nem para pecar. Confia em mim. Amém? Abra sua Bíblia aí em Atos. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Nós vamos ver aqui uma história triste de um casal que chama Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Eles eram membros da igreja primitiva e que mentiram ao Espírito Santo. Por isso, essa mentira, como toda mentira, como todo pecado, trouxe uma consequência. Atos 5. Por favor, abra sua Bíblia. Atos 5. E nós vamos ver aqui nessa história que a consequência, que o juízo foi imediato por causa dos pecados. Atos 5. Acharam? Quem já conhecia essa história? Amém, amém, amém? Pra gente finalizar, vamos ler aqui. Diz assim, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levarão também. Versículo 10. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Será que eu preciso falar alguma coisa? Eles mentiram. E o juízo foi de forma imediata. Eles pagaram com a vida. Eles foram imprudentes diante do Senhor. E pagaram com a vida. Como eu disse agora há pouco, Andréia, mas fulano fez, eu fiz e nada aconteceu, lembra? Até 4 gerações. Leva aos pés da cruz. Eu falei assim, na minha geração, isso acaba agora. E os meus filhos não serão atingidos. Quem tiver comigo na mentoria de dezembro,
Aguarde, tem uma oração, além do mapeamento que nós vamos fazer, vai ter uma oração assim, ó, maravilhosa. Vocês vão entender de uma forma mais profunda. Resumindo aqui, você pode até achar que você esconde dos homens. Lembra que está dizendo aqui, ó, você não mentiu aos homens. No versículo 4 do texto que nós acabamos de ler, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Você pode até achar que você está escondendo dos homens, mas você não esconde de Deus e nem do nosso inimigo, que está aí, ó, ao derredor, buscando a quem possa tragar. Não deixe nada encoberto não, meu irmão. Se apresse em pedir perdão, se apresse a reconhecer os seus pecados, se apresse a fazer os seus concertos com o seu Pai. É dolorido, mas vale a pena. Amém? Espero que tenha feito sentido. Fez sentido para alguém? A gente volta amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, para seguir nesse tema que eu já estou amando. E que vai trazer muita clareza para você nesta semana. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Um beijo no seu coração. Quem não assistiu desde o começo, lembre-se, tá lá no YouTube, já se inscreva lá no canal, né? Já deixa seu comentário, porque é sinal que o conteúdo é bom e o YouTube entrega para mais pessoas. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã.